No livro de Gênesis, capítulo 32, nós leremos a partir do verso 22. Gênesis 32, do verso 22 até o final do capítulo, diz assim a palavra de Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que me perguntas o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou àquele lugar Peniel, pois disse: Vi a face de Deus, ou vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Amém. O psicoterapeuta suíço Carl Jung, num de seus livros, escreveu a seguinte frase: devemos entender a nós mesmos se quisermos realmente nos entender com os outros. Eu vou repetir para você digerir. Devemos entender a nós mesmos se quisermos realmente nos entender com os outros. Todos desejamos relacionamentos saudáveis, todos. Todos queremos ter uma família bonita. Todos queremos ter amigos verdadeiros. Todos queremos viver em paz com as pessoas que nos cercam. Na vizinhança, no ambiente de trabalho, na igreja. Isso nem sempre é possível. Às vezes há pessoas perto de nós que não têm os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas convicções que nós temos. Às vezes são pessoas adoecidas de alma, quem sabe narcisistas, quem sabe egocêntricos, quem sabe agressivos, quem sabe gente mentirosa. Tem gente difícil no mundo, gente complicada, gente que invade o nosso caminho e nos traz sofrimento, prejuízos, desgastes, indisposições. Mas não é disso que eu quero falar, não é sobre o quanto os outros podem ser difíceis. É sobre o quanto nós podemos ser diferentes e, de algum modo, revolucionar os nossos relacionamentos. Porque eu tenho aprendido na minha história que o outro só entra nos espaços que eu deixo abertos. Só faz comigo aquilo que eu permito. Só
me atrapalha naquilo que eu acabo deixando vulnerável diante dele. O outro pode ser difícil, mas se eu quero viver relacionamentos saudáveis, é comigo que a questão começa. Quando uma pessoa cai num golpe, o golpista é um cretino, mas a pessoa que caiu sabe onde ela errou. Onde ela quis, de repente, mais do que Deus lhe estava concedendo, onde ela acreditou no que no fundo ela sabia que não era verdade, enfim, sempre há algo em nós que precisa ser repensado quando o relacionamento com esse outro vai de mal a pior. Ainda mais se eu começo a perceber que há uma certa repetição na minha vida desses fatos, dessas experiências, desses dissabores. Uma vez atendi um sujeito e ele falou assim para mim, quando eu perguntei como que era a família dele, ele falou, meus filhos são grandes, eu moro com uma namorada. Eu falei, já foi casado? Ele falou, já, 4 vezes. Eu falei, você já foi casado 4 vezes e agora mora com uma namorada? Ele falou, mulher é muito difícil. Falei, estou vendo, irmão. Você deve ser muito fácil. Pessoa querida, tranquila de lidar, um doce. Às vezes vale a pena eu me perguntar, será que não sou eu o problema? Se eu não paro em igreja faz anos, se eu não consigo me sentir bem com a minha família, se no ambiente de trabalho eu sou aquela pessoa que já teve desgastes com quase todo mundo, não está na hora de eu me perguntar se o problema não sou eu? Não quer dizer que eu seja o problema, mas as chances são grandes, pelo menos existem. E perguntar nunca é ruim. Uma das coisas que a gente aprende com a Bíblia Sagrada é que antes de resolver com o outro, eu tenho que resolver comigo. Jesus foi muito claro a esse respeito. Antes de tentar ajudar alguém a tirar o cisco do olho, tire a trave do seu. É aquela orientação de comissária de bordo em avião. Antes de ajudar o outro a colocar a máscara, coloque a sua. Senão você vai ter dificuldade para respirar e ainda vai atrapalhar a pessoa no processo de colocar a máscara dela. Gente angustiada, ansiosa, desesperada, histérica até, na tentativa de ajudar ou de estabelecer vínculos mais profundos, acaba pondo os pés pelas mãos e quando vê está mais dificultando o relacionamento do que favorecendo. Se nós queremos ter relacionamentos saudáveis, precisamos ser saudáveis na mente e no coração. E por que é que eu estou falando sobre isso? Porque é sobre isso o texto que nós lemos. O texto que nós lemos é sobre como Deus precisava tratar Jacó antes de curar os relacionamentos de Jacó, especialmente o relacionamento com seu irmão Esaú. A história de Jacó você conhece bem. Irmão gêmeo de Esaú, mas saiu depois no parto. E diz a Bíblia que saiu agarrado ao calcanhar do irmão, num gesto que pareceu aos pais que ele queria sair primeiro, que ele queria, de alguma maneira, ultrapassar o irmão. E isso fez com que ele recebesse o nome Jacó, que numa tradução literal significa aquele que agarra o calcanhar, mas numa tradução mais abrangente, aquele que age traiçoeiramente, ou uma palavra que a gente ouve muito e usa muito, usurpador, aquele que tenta tomar o lugar do outro. Quem é o usurpador? Aquele que tenta tomar um lugar que pertence a outro. O diabo é o grande usurpador da história. Ele é o primeiro e maior usurpador de todos os tempos e de todo o universo, porque ele tentou tomar o lugar que é de Deus. No trono de Deus me assentarei. Então, quando Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, os pais, tendo visto essa cena, decidiram lhe batizar com um nome que significa tudo isso.
E detalhe, não é um nome que significa tudo isso em outra língua, é um nome que significa tudo isso na própria língua. Porque uma coisa é você ter um nome que tem um significado estranho, mas as pessoas só saberão se perguntarem pelo significado do seu nome. Outra coisa é você ter um nome que significa exatamente o que a palavra sugere para cada um que a ouve. Então você precisa entender que quando Jacó se apresentava, ele dizia algo do tipo, eu sou um usurpador. Como que você chama? Usurpador. Ué, por que você recebeu esse nome? Porque os meus pais entenderam que eu tentei tomar o lugar do meu irmão. E por causa desse gesto, nesse ponto, eles me rotularam para a vida toda. Usurpador. E Jacó cresceu sob esse discurso do usurpador. Não conseguiu se vincular ao pai, porque o pai tinha uma preferência declarada pelo irmão mais velho, Esaú, que além de tudo se tornou um homem muito viril, muito forte, caçador, era o orgulho do pai Isaac. Já Jacó, não podendo competir com o irmão, vinculou-se mais à mãe. Tornou-se ajudante dela, até mesmo nas tarefas domésticas, caseiras. Sabia cozinhar, gostava de cozinhar. Era quase um chefe de cozinha. A família toda gostava do que ele fazia. Só que Jacó tinha uma angústia. Por ter nascido depois de Esaú, ele sabia, até pela cultura de sua família, que a bênção principal da família seria de Esaú e não dele. Então, um dia, ele fez um ensopado maravilhoso de lentilha. E eu digo maravilhoso por uma questão de respeito à Bíblia Sagrada, porque eu detesto lentilha. Ah, vou comer lentilha no ano novo, que traz riqueza. Falou a pessoa que ficou mais pobre no ano novo, depois de comer lentilha. E Esaú estava voltando da caça, do campo, um dia cansativo, escaldante. Viu Jacó com aquele ensopado, Jacó fazia tudo muito bem. Esaú disse, me dá esse ensopado, por favor, eu estou morrendo. Jacó não perdeu a oportunidade. Eu te dou, se você me vender o seu direito de primogenitura. E Esaú, que nunca teve medo de nada, aquele sujeito que acha que é mais poderoso do que qualquer circunstância que enfrente, falou, o que me serve um direito de primogenitura se eu morrer de fome? Pode ficar. Para Esaú foi só uma bobagem, para Jacó foi sério. Quando Isaac adoeceu, e estava cego, inclusive, já às vésperas da morte, a mãe de Jacó sabia que estava se aproximando a hora de o pai abençoar os filhos. E tendo saído Esaú para uma caça, Jacó colocou pelos de animais sobre a pele, porque Esaú era peludo. Usou roupas de Esaú para ter o cheiro do irmão. E foi com voz distorcida, disfarçada, dizer para o pai, pai, peço-te que me abençoes. Quem és tu, meu filho? Sou teu filho Esaú. O Isaac, que não enxergava mais, até desconfiou, mas está estranho esse meu filho Esaú. Estou muito cansado, voltei da caça, fiz uma comida para o senhor, e aí a comida de Jacó conquistava qualquer um. O Isaac abençoou Jacó com a bênção que culturalmente pertencia a Esaú. Mas Esaú vendeu, mas para Esaú aquilo não tinha significado nada, para Jacó que tinha. Quando Esaú finalmente chega, ele diz, pai, peço-te que me abençoes. O pai diz, quem és tu, meu filho? Esaú. Não, Esaú eu já abençoei. Quando Esaú ouve isso, entende na hora que Jacó trapaceou. Enganou o pai e recebeu a bênção que deveria ser dada ao irmão. E Isaac diz assim, agora eu só posso te dar a bênção que seria para Jacó. E Esaú fica uma fera. Jura Jacó de morte. Que é a coisa dos irmãos na Bíblia, né?
A gente tem tanto desejo de que os irmãos se deem bem na vida, né? Na Bíblia eles só se dão mal. É José e os irmãos, são os filhos de Davi entre eles. É uma confusão terrível. O Esaú jura Jacó de morte. E a mãe de Jacó diz: filho, por favor, suma daqui, fuja de teu irmão, porque ele vai te matar, e eu vou perder 2 filhos, um porque estará morto e o outro porque terá matado o meu outro filho. E aí o Jacó foge. E aí quando Jacó foge, a saga dele se torna uma compulsão à repetição. Onde ele vai, a confusão vai com ele. Ele conhece uma moça chamada Raquel, fica encantado com ela. Vai falar com o pai dela, um homem chamado Labão. Gostei demais da tua filha, quero casar com ela. Labão diz: ok, mas você vai trabalhar 7 anos para mim antes de casar com ela. Coisa pouca. Essa é a hora que as irmãs ficam com inveja, né? O marido não pagou uma refeição decente para casar comigo. O Jacó trabalhou 7 anos por amor a Raquel. E diz a Bíblia, lhe pareceram poucos anos, pelo tanto que a amava. Chegou o dia do casamento, aquela festa. O Labão, um homem estranho toda a vida, já tinha enganado Jacó várias vezes no trabalho que ele fazia para casar-se com Raquel. No dia das bodas, deram um porre no Jacó, puseram ele na tenda, entrou a esposa, para eles terem a primeira noite. E homem pode estar bêbado, pode estar doente, pode estar com a lesão cerebral, nessa hora ele quer. E ele teve a sua primeira noite com a esposa. Quando amanheceu e ele olhou, não era Raquel, era Lia, a irmã dela, mais velha. Você sabe que a palavra Raquel significa ovelha, mas a palavra Lia significa vaca braba. Essa é aquela hora que o irmão se identifica com Jacó. Casou achando que estava casando com uma ovelha. Bom, aqui terminam as comparações. Qual não foi sua surpresa? Ele foi direto em Labão. O Labão diz: pois é que na nossa cultura a gente não casa a mais nova antes da mais velha. Tipo, não podia ter avisado um pouco antes, tipo 7 anos antes. E aí, Labão combinou com o Jacó, de o Jacó trabalhar mais 7 anos para poder casar com a Raquel. Só que pelo menos o Labão foi misericordioso. Deu Raquel em casamento e cobrou 7 anos na sequência. Jacó trabalhou 14 anos pelo amor de Raquel. Mas a vida dele em família não foi fácil. Ele e o sogro não se entendiam. As mulheres dele viraram rivais. À medida em que uma foi tendo filho e a outra não, os problemas em casa se multiplicaram. Jacó era um homem sofrido. Primeiro porque ele tinha 2 mulheres e, de repente, Lia engravidou. Teve o primeiro filho, Rúben. Engravidou de novo, segundo filho. Engravidou de novo, terceiro filho. Engravidou de novo, 4º filho. Quando ela teve o 4º filho, a Raquel entrou em desespero. Olhou para o Jacó e falou assim: você vai ter filhos com a minha concubina, porque toda mulher tinha uma serva particular. Você vai ter filhos com ela, porque eu não aguento mais não ter criança do meu lado, só tem criança do lado da minha irmã. E aí Jacó teve um primeiro filho com a serva de Raquel, e depois um segundo filho. Quando a Lia viu isso, falou: esse jogo eu sei jogar. Também deu a serva dela para o Jacó. Jacó se tornou um homem que tinha medo de chegar em casa. Eu, quando penso em Jacó, penso num homem cansado, exaurido. Ele chega em casa, cabisbaixo, curvado, maleta na mão. Aquelas 4 mulheres. Ah, quem que é hoje mesmo? E aí, a Raquel se desespera.
começa a culpar o Jacó. E aí o Jacó fala, a culpa não é minha, Deus que não está te dando filho. Já estou com 8 filhos, Lia engravida de novo, vem o 9º, Lia engravida de novo, vem o 10º. E aí, como não bastasse, finalmente Raquel engravida, vem um. E assim, é ninguém menos do que José. E depois vem outro, o caçulinha, o Benjamim. Essa história de ter filhos com 4 mulheres diferentes faz a casa de Jacó um lugar de guerra. Os irmãos não se dão entre eles, todos odeiam José igualmente. Por quê? Porque José é o primeiro filho de Jacó com a mulher do seu amor. Então é claro que ele tem uma preferência declarada pelo José. Você vê, Jacó, que sofreu tanto com a preferência do pai pelo irmão, na hora de ser pai também tem as suas preferências. Porque a gente repete as coisas. E tudo que a gente diz, nunca vou ser assim, é exatamente como a gente é. Eu atendo muitos pacientes que, à medida em que estão abrindo o coração, chegam a reconhecer que tudo que eles queriam na vida era ser diferente de um pai, ser diferente de uma mãe, e agora a angústia é exatamente pelo fato de que se sentem iguaizinhos. Uma mulher me disse, tudo que eu nunca quis era ser igual à minha mãe, e esses dias, brigando com a minha filha, eu me vi sendo exatamente a minha mãe. Jacó repetiu Isaac. Sua casa era um lugar de guerra. Só que um dia Jacó entendeu que não dava mais para continuar assim. Porque onde ele ia, alguém o odiava. E ele resolve curar a ferida original. Ele resolve encontrar seu irmão Esaú, para lhe pedir perdão, para acertar os ponteiros. Descobre onde Esaú está vivendo e pede para alguns servos irem visitar Esaú, para sondarem Esaú e verificarem se Esaú estaria disposto a uma reconciliação. Os servos vão, encontram Esaú e dizem, olha, teu irmão Jacó quer te ver, fazer as pazes com você. Esaú diz assim, falem para o meu irmão Jacó que eu também já sei onde ele está vivendo e estou indo ao encontro dele. Os servos de Jacó voltam e falam assim para Jacó, então, como são as coisas, não é, Jacó? Coincidências, não é? Teu irmão também sabe onde você está vivendo e já está vindo ao seu encontro. É mesmo, é. Só que ele está vindo com 400 homens. O Jacó desmorona. Fala, pronto, acabou. O meu irmão está vindo contra mim para me matar. E eu não tenho como enfrentá-lo. O Jacó tinha muitos bens, rebanhos, ouro, mas ele não tinha muita gente com ele. Tinha servos, mas não eram tantos. O Esaú tinha 400 homens. O Jacó entra em desespero, eu vou morrer. E na noite anterior ao encontro dele com Esaú, ele está acampado no Vale de Jaboque, onde há um ribeiro, e ele faz toda a sua família, suas mulheres, concubinas, filhos, atravessarem o ribeiro e fica do outro lado. E ali começa uma história de cura e restauração na vida dele, que me parece é o que Deus quer fazer conosco, irmãos. Porque antes de resolver entre Jacó e Esaú, Deus precisa resolver entre Jacó e Jacó. O primeiro movimento é entre Jacó e Jacó, para depois ser entre Jacó e Esaú. Eu quero que você entenda nessa manhã que Deus quer mexer em você, no seu coração, tocar, transformar, revolucionar a sua vida, antes de começar a pôr ordem nas suas circunstâncias e nos seus relacionamentos. E Jacó fica do outro lado do ribeiro do Jaboque.
e tem a maior experiência de toda a sua história. Ele está sozinho e aparece um homem que começa a lutar com ele. Em determinado momento dessa luta, Jacó entende que não se trata de um homem comum. É uma espécie de anjo. Mas finalmente ele vai entender que era o próprio Deus ali lutando com ele. E quando ele percebe que aquele homem que luta com ele não é um homem, é uma visitação do próprio Deus na sua história, ele não luta mais como quem se defende, ele luta como quem clama. Porque ele diz: peço-te que me abençoes. E o homem quer ir embora. E ele não deixa, ele se agarra ao homem e diz: peço-te que me abençoes. O homem toca na musculatura do quadril de Jacó e o fere. E ele não solta: peço-te que me abençoes. E o homem pergunta a pergunta que incomoda Jacó a vida inteira: qual é o teu nome? E pela enésima vez, Jacó tem que dizer: meu nome é usurpador. Eu vivo a vida inteira atrás de uma bênção que não é minha. Eu estou a vida inteira tentando ser quem eu não sou. Eu estou a vida inteira fugindo da verdade. Meu nome é usurpador. Só que o homem, anjo, Deus, ali lutando com Jacó, lhe diz: o teu nome não será mais usurpador. O teu nome será Israel, que significa príncipe de Deus, porque você lutou contra Deus e os homens e venceu. E o abençoa ali. E Jacó ainda pergunta: e o teu nome? O homem responde: por que você pergunta o meu nome? Não te interessa o meu nome. Porque tem uma hora na vida que não interessa quem são os outros, interessa quem é você. E Jacó sai daquela experiência mancando de uma perna, por causa do toque na sua articulação. 4 vitórias que Jacó viveu nesse dia, nessa experiência, que foram fundamentais para ele encontrar-se com Esaú no dia seguinte. Primeira, vitória sobre a carência. Diga: vitória sobre a carência. É a primeira vitória dele. Por quê? Porque depois que atravessou a sua família, diz o texto bíblico que Jacó ficou ali sozinho. A solidão era muito difícil para Jacó. Ele estava fora de casa. A casa de Jacó também não tinha sido fácil, porque Isaac se mudava de lugar periodicamente. Durante a sua vida com a sua família, Jacó mudou-se 7 vezes de região, de lugar de vivência. A vida de Jacó nunca foi uma experiência de vinculação, de enraizamento. Sempre foi alguma coisa que a qualquer momento pode mudar, começar tudo de novo. De repente, quando Jacó alcança o que ele considerava ser a maior bênção de toda a sua história, isso virou para ele a maior maldição de sua história, porque ele teve que fugir, andar errante, sofrer, ser enganado. Sua casa era cheia de gente, 2 mulheres, 2 concubinas, nesse momento da história, 11 filhos, porque Benjamim não tinha nascido ainda. A vida de Jacó era marcada pelo tumulto, pela busca por afeto, pela busca por alguém que falasse bem dele. E nesse dia, diz o texto bíblico, ele ficou sozinho. Por quê? Irmãos, em nome de Jesus, entendam o que eu vou dizer para vocês.
há momentos na nossa história que nós precisamos trocar a confusão pela solitude. Porque quem não consegue ficar sozinho consigo mesmo, nunca conseguirá ficar em paz com os demais. Solitude não é solidão. São coisas diferentes. A melhor definição foi dada por um teólogo alemão chamado Paul Tillich. Paul Tillich escreveu que a linguagem nos deu a palavra solidão para falar da tragédia de se estar sozinho. E nos deu a palavra solitude para falar da glória de se estar sozinho. Há pessoas que não conseguem ficar sozinhas porque não conseguem lidar com os próprios pensamentos. A ideia de estar só é ter que conviver consigo mesmo. E há pessoas que simplesmente não dão conta de viver consigo mesmas. Canalizam suas carências em todas as direções, mendigam amor. Se você não dá conta de ser você, você vai passar a sua história mendigando o amor de alguém. Quem não está bem consigo mesmo, canaliza na direção do outro essa resposta para a sua autoestima, que nunca vem. Me ame, por favor, me ame, por favor. Dr. Sigmund Freud diz que por trás de todo eu te amo, na boca da pessoa complexada, há um ame-me, por favor. Por favor, fique comigo, por favor, goste de mim, por favor, me aceite. Nós estamos numa geração que todo mundo quer ser aceito na marra. Tem que me amar, tem que me incluir, tem que me acolher, nem que seja na marra. Pessoas carentes, que por não saberem quem são, precisam que o outro lhes diga. Quem é você? Quais são suas carências? Que figura do passado você está tentando encontrar em todas essas outras com quem você se relaciona de forma doentia e sofre e passa apuro e tem desgaste e tem decepção? Pus um vídeo na minha rede social esses dias falando sobre decepção e eu defendi que decepção é alguma coisa que tem muito mais a ver com a gente do que com esse outro que a gente diz que nos decepcionou. O psicanalista francês Jacques Lacan escreveu que quando a gente fica decepcionado, a gente sempre está enganado. Eu vou repetir para você digerir. Quando a gente fica decepcionado, a gente sempre está enganado. Por que eu esperava o que não veio? Por que eu dependo tanto desse outro? Por que quando esse outro não corresponde às minhas expectativas, eu desmorono? E Jacó ficou sozinho do outro lado do ribeiro do Jaboque. Por quê? Porque se você não entender que às vezes é sobre o quarto de oração que se fala, você não vai ser curado dos seus relacionamentos doentios. A cura dos nossos relacionamentos começa no quarto secreto de oração. Jesus diz, quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto e fecha a porta. É na solitude da oração, onde não há nenhum outro a não ser Deus, para eu ficar canalizando na direção dele as minhas carências e necessidades de aprovação. Solitude. Envolve desligar a televisão, parar de navegar em rede social, parar de ficar em boteco até tarde da noite para não ir para casa, parar de se envolver em fofoca, como quem encontra na fofoca sobre a vida alheia uma forma de se distrair da sua própria vida. Porque essa é uma verdade sobre muitos de nós, falamos dos outros para fingirmos que o problema não somos nós. É muito mais fácil apontar, é muito mais fácil apontar. Quando eu aponto, eu digo, é sobre ele, não sobre mim. Mas a Bíblia diz que é sempre sobre mim. É sempre sobre mim.
Quando Pedro estava andando com Jesus, já depois da ressurreição, ele olha para trás e o discípulo a quem Jesus amava estava vindo. Ele pergunta: mestre, e quanto a ele? Jesus diz: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Pare de olhar o outro, pare de controlar o outro, pare de esperar do outro, pare de fazer a sua vida em função desse outro. Seja quem Deus quer que você seja. Comece a colocar-se de joelho na presença de Deus, comece a deixá-lo tratar as suas feridas. As suas carências não serão preenchidas nos seus relacionamentos, as suas carências serão preenchidas por Deus. Há um vazio no seu coração do tamanho exato de Deus. E o Dr. Henri Nouwen escreveu que toda vez que eu espero do outro que ocupe espaços no meu coração que só Deus pode ocupar, encontro frustração. Esposa, se você acha que o segredo da sua felicidade é o seu marido, você tem grandes riscos de se tornar uma mulher frustrada. Marido, se você acha que a sua felicidade está na sua esposa, nos seus filhos, você corre um grande risco de se frustrar. Agora, se a sua felicidade estiver em Deus, você vai se relacionar bem com todas as pessoas ao seu redor, porque Deus será suficiente para você. Solitude. A solitude nunca é solitária, porque Deus sempre está lá. É a primeira vitória que o Jacó tem que experimentar. A vitória contra as carências, que me colocam em demanda, mendigando amor de todo mundo, para eu tentar me esquecer que o primeiro que não gosta de mim sou eu mesmo. Segunda vitória que o Jacó teve que experimentar é a vitória sobre o medo. Diga: vitória sobre o medo. Por quê? Porque Esaú está vindo com 400 homens. Gente, nós vamos apanhar muito antes de morrer. Porque o problema não é morrer. Atendi uma moça esses tempos atrás, ela teve um diagnóstico difícil. Ela falou: Marcelo, meu medo não é morrer, meu medo é sofrer. Meu medo é sofrer. Às vezes não é morrer que a gente teme, é sofrer. Tanto que tem gente que prefere morrer a continuar sofrendo. A Bíblia diz que naqueles dias as pessoas pedirão aos montes que caiam sobre elas, e os montes não atenderão. O filósofo Kierkegaard, Søren Kierkegaard, no livro Desespero Humano, escreveu que o pior desespero é quando se desespera da vida e nem morrer se pode. É o supremo desespero. Quando alguém prefere morrer do que continuar vivendo como está. O Esaú está vindo com 400 homens, gente. O Esaú sozinho matava todos nós, ele está trazendo 400 homens. Jacó entra em pavor. Mas quando Deus começa a lutar com Jacó, Ele está tratando o medo de Jacó. Por isso a palavra: você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó, se você luta com Deus e sai vivo, não é Esaú que vai te matar. O C.S. Lewis disse num de seus livros, eu acho uma frase sensacional, ele disse: um medo maior reduz um menor à insignificância. Se eu não estou enganado, é nos surpreendido pela alegria, mas não vou aqui defender essa tese, porque eu não tenho lembrança mesmo. Mas por que eu acho que é nos surpreendido pela alegria? Porque a biografia dele, ele conta nessa ideia de que um medo maior reduz um menor à insignificância, que ele estava na guerra, numa trincheira, os exércitos avançando contra as trincheiras do exército que ele defendia, e de repente ele viu, dentro da trincheira, vindo na direção dele um rato, e ele sempre teve pavor de rato. Só que naquele momento, dentro da trincheira, tiros para todo lado, barulhos de bomba explodindo, exércitos marchando, atacando. Ele olhou para aquele rato e aquele rato não o assustava. O rato veio, cheirou sua perna, passou por cima de uma, ficou um pouco aqui no meio, passou por cima do outro e foi embora o seu caminho. E isso levou o C.S. Lewis a dizer: um medo maior reduz um menor à insignificância. Quando você tem um grande pavor, os pequenos pavores simplesmente desaparecem.
que Deus estava ensinando para Jacó? Jacó, quem está com Deus não teme homens. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, de quem terei receio? Jesus trabalhou isso em Lucas capítulo 12. Quando ele está falando de hipocrisia e uma série de questões, ele diz assim: não temam aqueles que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Temam antes aquele que tem poder para matar o corpo e ainda destinar a alma para o inferno. Jesus estava dizendo que nós devemos ter medo de Deus? Não. Ele estava dizendo, se você tem que ter medo, tenha medo de quem é maior. Se eu vou lutar com Mike Tyson, chamar o pastor Guto para a briga não é nada. Eu apanharia do mesmo jeito, mas bem menos. De repente, o inimigo maior me faz entender que o menor é muito menos complicado. Quando Jacó luta com Deus, ele entende que Esaú não é nada. Quando você entende quem é Deus na sua vida, seus medos começam a sumir. Porque Deus é tudo. Maior é Deus do que o seu medo. Maior é Deus do que o seu problema. Maior é Deus do que o seu inimigo. Maior é Deus do que a sua adversidade. Maior é Deus do que a sua ansiedade. Maior é Deus do que a porta que se fechou na sua frente. Maior é Deus do que tudo aquilo que te assusta. Maior é Deus do que todas as nossas lutas. Maior é Deus. Então, quando eu tenho temor de Deus, o temor das coisas simplesmente desaparece. E foi a vitória que Jacó experimentou. Por isso que o apóstolo João escreveu que no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque ele quer que você entenda o seguinte: se você tem que ter medo, tenha medo de Deus, porque não há perigo maior do que Deus. A ideia é, se há um Deus, ele é mais perigoso do que qualquer coisa. Se há um Deus, ele é mais perigoso do que tudo. Por quê? Porque ele é todo poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, de qualquer jeito. Se ele estalar os dedos, morre todo mundo. Ele é pior que o Thanos. Só a gente que não tem o que fazer riu, porque a gente fica assistindo essas bobagens, né? Se há um Deus, ele sim é uma ameaça para a existência. Agora, quando eu descubro que esse Deus me ama, opa, mudou de figura. Aquilo que é mais assustador em todo o universo, que é Deus, é um ser pessoal que me ama, a ponto de pagar o preço pela minha vida. Então não há por que temer. Por isso João então diz, no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia por isso. O dia que você descobre o quanto Deus ama você, seus medos se tornam insignificantes. Terceira vitória de Jacó. Vitória sobre o discurso. Diga vitória sobre o discurso. Porque é um discurso pesando na vida de Jacó, um discurso. Desde que ele nasceu, há uma fala que se repete, vinda de pessoas importantes, porque o discurso é uma fala oriunda de pessoas importantes que se estabelece sobre nós como verdade absoluta. Eu atendi uma paciente algum tempo atrás, ela disse assim, eu não sirvo para relacionamentos. Eu perguntei por quê? Porque na minha vida os relacionamentos são um inferno sempre. Por quê? Porque quando eu gosto, não gosta de mim. Quando eu não gosto, fica me desgastando. E tento me relacionar e sempre dá errado.
Comecei a perguntar da história daquela moça, a história dela. Um dia, numa sessão, ela teve uma lembrança muito dolorosa. Ela falou: Marcelo, eu estou me lembrando. A minha mãe, eu era criança, ela repetia a exaustão: nunca ninguém vai gostar de você, menina. Nunca ninguém vai gostar de você. Por quê? Porque ela era muito atentada. Você que tem filho atentado sabe como é que é. Você ama, mas dá uma vontade de devolver. Fala: Senhor, troca, por favor. Ela era atentada. A mãe, na ânsia de corrigi-la, de fazê-la aquietar, queria dizer algo do tipo: se você continuar dando o trabalho que você dá, vai ser difícil as pessoas ficarem perto. Era isso que a mãe queria dizer. Mas como a mãe também não tinha habilidades emocionais e relacionais, ela dizia: menina, desse jeito, nunca ninguém vai gostar de você, nunca ninguém vai gostar de você. Não. Isso foi sendo internalizado no psiquismo dessa moça. E aí, quando ela começava um relacionamento, ela já pressupunha: não vai dar certo, ele vai me largar, nunca ninguém vai gostar de mim. Então, ela largava antes. Discurso. Eu atendi um homem, mais de 60 anos. Teve uma crise de pânico num aeroporto, antes de uma viagem internacional. Abandonou o aeroporto, sua esposa, os amigos que iam viajar juntos, saiu correndo para a rua, entrou no primeiro táxi que ele viu e mandou o cara dirigir. Perdeu viagem, perdeu passagem, perdeu tudo. O grupo foi, a esposa ficou sem saber onde ele estava. Foi ao médico, foi diagnosticado com transtorno de pânico, foi me procurar para eu ajudá-lo. Atendi esse homem 3 meses, só 3 meses. A síndrome do pânico dele nasce de uma culpa. Porque pessoas que não se perdoam de alguma coisa que fizeram, elas ficam na expectativa permanente de que um dia o mundo entre com a recompensa que elas merecem. Então elas começam a ter medo de tudo. Porque se eu sou essa pessoa ruim, em algum momento a vida vai me punir. E aí toda a situação se torna uma situação de medo. Por isso vira pânico, porque eu estou num lugar cheio de gente, eu tenho medo que aconteça alguma tragédia. Eu estou saindo de casa, eu tenho medo de ser atropelado. Eu estou indo no médico, eu tenho medo do diagnóstico. Por quê? Porque internamente eu pressuponho que cedo ou tarde eu vou receber a paga do que eu fiz. E aí eu perguntei para ele: o que é que você fez de tão grave? Ele falou assim: eu não sei. Eu falei: me conta sua história. De repente ele estava me falando que quando ele nasceu, o pai quebrou. Porque ele nasceu doente, e os pais gastaram muito dinheiro com ele, e acabaram quebrando o negócio que tinham, vieram à falência, e o pai começou a trabalhar de servente de pedreiro. E ele chorava nesse momento e dizia: eu quebrei minha família, eu quebrei minha família, eu quebrei minha família. Eu falei: quem disse isso? Ele falou: é o que se diz em casa desde que eu era pequeno. Quando você nasceu, nós tivemos tanto gasto com você que perdemos tudo. Ele tinha mais de 60 anos, mãe falecida, pai falecido. Tinha uma irmã mais velha. Eu falei: vá falar com a sua irmã, pergunte se essa história é verdade. Na sessão seguinte, ele voltou transtornado. Marcelo, como você sabia que não era verdade? Eu falei: estava na cara que não era verdade. A irmã disse: não, meu irmão, o pai quebrou muito antes de você nascer. Meu Deus, eu tive que ressignificar a sensação que ele tinha de que mentiram para ele a vida inteira. Mas 3 meses depois, esse homem estava entrando num avião para um voo internacional com a sua esposa e com a sua família. Ressignificação de um discurso, O que é que você ouviu a vida inteira? O que é que você ouviu? Vida inteira. Cristiane atendeu uma mulher que ouviu a vida inteira a mãe dizer para ela: você vai terminar igual sua tia, vadia e sem ninguém ao seu lado. E esse pavor a consumia. E ela tentava trabalhar mais do que precisava, não conseguia ter relacionamentos saudáveis porque ela demandava demais sobre esses relacionamentos. Discursos.
Jacó ouviu a vida inteira: você é um usurpador, você é um usurpador, você é um usurpador. Usurpador, vem cá. Usurpador, vai ver a tua mãe. Usurpador, vai lá com teu pai. Usurpador, vai brincar com teu irmão. Usurpador, 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 usurpador. E de repente ele é o usurpador. Ele toma lugar, ele vai invadindo espaços. E qual não é a surpresa dele? Quando ele sofre na pele a ação de um usurpador. Ele está esperando Raquel na cama. Chega Lia, Lia toma o lugar de Raquel. Porque o discurso, ele vira uma sina. Jacó é o usurpador que toma o lugar do irmão. De repente, ele é o enganado que vê a irmã mais velha tomar o lugar da mais nova. E em meio à sua luta, quem sou eu? Deus lhe diz: o mundo te chama de usurpador, eu te chamo de Israel. Olha na minha direção, irmão, irmã, em nome de Jesus, olha na minha direção. Você não é o que dizem de você, você é o que Deus diz a seu respeito. É sobre isso. É sobre o que Deus diz a nosso respeito. Somos filhos amados de um Pai amoroso. Somos salvos pela graça de Jesus. O Espírito Santo mora em nós. O nosso nome está escrito no livro da vida, de onde ele jamais será apagado, disse Jesus. Nós sabemos quem nós somos. Os discursos não pesam mais sobre nós. Quando um discurso pesa, sempre que ele reaparece na cena, eu me desestabilizo. Atendi um homem que disse assim: quando a minha mulher me falou uma coisa e usou uma palavra que a minha mãe falava, isso acionou um gatilho em mim e eu me tornei irreconhecível. Porque o discurso fica se repetindo, aqui, ali, ali, ali. Só que de repente, eu paro de ouvir os discursos e passo a ouvir Deus. E Deus me revela quem verdadeiramente eu sou. Muda tudo. Hoje nós vamos orar para que discursos limitantes, destrutivos, que foram feitos para você em algum ponto da sua história, caiam por terra já, em nome de Jesus. E a última vitória de Jacó, com essa eu termino e nós vamos orar. Vitória sobre a incredulidade. Diga, vitória sobre a incredulidade. O texto termina dizendo, verso 30... Jacó chamou a aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Agora Jacó pode encontrar-se com Esaú, porque agora ele não tem dúvida que a sua vida será poupada. E aí ele atravessa o Jaboque no dia seguinte pela manhã, mancando de uma perna, mas firme de alma. É melhor mancar de uma perna do que mancar na alma. Ele vai, corajoso, cheio de ânimo na presença de Deus. Chama a sua família, seus servos. Fala, vocês vão primeiro, vão levar animais para Esaú, meu irmão. Quando ele perguntar de quem são esses animais, vocês vão dizer, é de Jacó, teu irmão, é um presente para você. Ele manda 3 grupos, depois a família vai. Somos a família de teu irmão Jacó, e agora estaremos a seu serviço. Finalmente ele vai, para dizer, você pode me matar, pode me aceitar para ser seu servo, pode ficar com todos os meus bens, importa que eu encontre você. Quando ele está indo na direção de Esaú, diz a Bíblia que Esaú corre. Gente, até ontem você tinha medo desse cara, porque ele pode te matar, e agora ele corre na sua direção. E ele corre na direção de Jacó, e Jacó fica ali olhando, Jacó não foge. Jacó não titubeia, Jacó aguarda. Quando finalmente Esaú chega, diz a Bíblia que Esaú se joga no pescoço de Jacó e o abraça e chora. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não tenha dúvida, paralelamente Ele está fazendo na vida do outro também. Deixe Deus trabalhar em você. Nas suas incredulidades, nas suas dúvidas, nas suas reticências. Ah, mas e o outro? Deixa com Deus, Ele sabe o que está fazendo.
Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está precisando de cura para os seus relacionamentos.